Ramos, no bairro da Água Rasa, e eu conhecia todo mundo do banco, gerente, guardas. Já tive o desprazer de estar ali no banco por uns 3 assaltos. Teve um dia que eu quase morri. O cabelo ficou cheio de vidro dos estilhaços e os tiros dados na direção lá da gerência onde eu estava. Mas eu passei muito mais momentos alegres ali naquele banco, porque era um lugar onde eu podia estudar a Bíblia enquanto os documentos eram passados. Eu aprendi muito da Bíblia ali no banco. E eu conhecia todos os caixas, e certo dia quem ia me atender era a Érica, uma senhorita cujo nome era Érica. E quando eu cheguei era uma senhorita muito bonita mesmo. E a Érica, toda feliz, balançava o cabelo de um lado para o outro e dizia: "Oi, irmão!" Falei: "Oi, Érica, tudo bom?" "Irmão, você me acha bonita?" "Irmã, aprenda uma coisa: homem não presta." Tem que ser sincero, né? E eu olhei para aquela moça, e era uma moça muito bonita. E ela olhou para mim e me perguntou: "Você me acha bonito?" O que você acha? O que você acha que eu ia falar? Solteirão, né? O que vocês acham que eu respondi para ela? Sim, Érica, você é muito bonita. E ela, com aquele sorriso que parecia um colar de pérolas, balançava o cabelo de um lado para o outro e dizia: "Obrigado, obrigado." Tudo estava muito bem, até eu fazer a mesma pergunta. Não foi fácil. "E você, Érica, você me acha bonito?" E aí aquele sorriso que estava se estendendo de uma orelha a outra começou a amarelar. Você sabe, né, a emoção vai dando, né, no coração. Eu falei: "Pai do céu, não acredito que é agora que eu vou levar uma pancada." E antes que o sorriso se desfizesse, ela disse: "Você é simpático." Quase um tapa, né? Simpático. Irmãos, eu achava que eu era a criatura mais linda da terra. Eu olhava no espelho e dizia: "Aí está um moreno deslumbrante." E agora a Érica me fez ver num prisma que eu não tinha de mim mesmo, sabe? A verdade dói. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês querem ouvir a mentira ou a verdade? Verdade. Vocês têm certeza? Porque eu vou dizer para vocês que quando eu ouvi a Érica dizer para mim que eu era simpático, e isso ela estava usando de um eufemismo, que é o nome designado na língua portuguesa para amenizar a situação. Mas o que ela disse para mim? Fala para mim, o que ela falou para mim? Nas entrelinhas, o que ela quis dizer? 1, 2, 3 e... Você é feio, ué. Foi o que ela disse para mim. E você acha que eu fiquei contente? A verdade dói. Então eu vou perguntar de novo para vocês. Vocês querem ouvir a mentira ou a verdade? A verdade. Olha, irmãos, embora a maior parte tenha dito que vieram aqui para ouvir a verdade, Deus tem um pensamento diferente ao nosso respeito. No livro Grande Conflito, na página 600
Deixa eu ver, acho que é 615. 311. Vou ler o texto e eu gostaria que vocês repetissem, tá ok? Em todas as gerações, Deus tem enviado seus servos, para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Mas o povo deseja que lhes falem coisas agradáveis. E a verdade clara e pura não é aceita. Vou perguntar de novo. Vocês querem ouvir a mentira ou a verdade? Vocês estão vendo, né? Não tem nada a ver com isso. É escolha, né? Escolha. Mas olha, irmãos, às vezes a gente vai falar algumas coisas aqui que talvez não agrade a todos. É complicado. Nós, seres humanos, queremos sempre ser bem vistos. Na igreja é assim. Diz para uma pessoa que está fazendo um trabalho mal feito na liderança da igreja que ela foi colocada, por exemplo, na coisa. Diz para ela que ela está fazendo um trabalho mal feito. Ai, irmão, mas vira uma desgraça, um pé de guerra vira na igreja, velho. Experimenta o marido chegar em casa e a comida está salgada e ele dizer para a mulher: olha, não está legal a comida hoje. Como é que ela fica? Como é que a mulherada fica? Vocês têm certeza que querem ouvir a verdade, sim ou não? Sim. Então oremos a Deus e que a paz do Senhor Jesus Cristo nos inunde pela manifestação da verdade e que ela alcance os nossos corações. Querido Deus, Sua palavra de ser aberta. E quando a Tua palavra é aberta, não é o homem, mas Deus que fala por intermédio do seu instrumento ao seu povo. Com certeza, Satanás estará em nossas reuniões, porque ele está preocupado, querendo que as pessoas que estão cativas continuem presas nos seus ardis. Mas sabemos, ó Deus, que a verdade liberta. Amém. Sabemos que Jesus Cristo, que é a verdade, tem poder para quebrar os grilhões do diabo e abençoar essa igreja com reavivamento espiritual. Rogamos, ó Deus, que o Senhor não permita que conversas, que o Senhor não permita, ó Deus, que nenhuma influência das trevas tenha o poder de tirar nossa atenção e de concluirmos a missão dessa manhã, que é ouvir a Tua palavra e sairmos daqui felizes por termos ouvido a Tua voz. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Esse lado da igreja aqui chama-se... Está muito fraco. Qual o nome desse lado aqui? Esse lado da misericórdia. Esse lado da igreja chama-se misericórdia. Qual o nome desse lado da igreja? Misericórdia. Qual o nome desse lado aqui? Justiça. E o desse? Qual o nome desse lado aqui que eu não vi? Misericórdia. Vocês sabem o que é justiça? Justiça é tratar como deve ser tratado. É isso? Justiça é tratar como deve ser tratado. Qual o seu nome, querido? Bonito, viu, Gustavo? Se veste muito bem. Você imagina que eu belisquei o Gustavo. O que eu mereço pela justiça? Outro beliscão, é. Justiça é tratar como deve ser tratado. Olho por olho, dente por dente. Bateu? Como é o nome desse lado da igreja? E o que é justiça mesmo? Tratar como se deve ser. O que é justiça mesmo? Não entendi. O que é justiça mesmo? Tratar como deve ser tratado. Esse lado aqui, como é que se chama? Misericórdia. Misericórdia é tratar melhor do que deve ser tratado. Qual o nome da irmã? Jasmira. Eu belisco a dona Jasmira. O que é que eu mereço pela misericórdia? Que é isso? Você
Você imagina que a gente precisa de um relacionamento, sim ou não? Sim. Sim ou não? A coisa está feia, né? Mas se eu belisquei aqui a irmã Jasmine, o que eu mereço pela misericórdia? Perdão. Oração, qualquer coisa melhor que a justiça. Justiça é o que mesmo? Tratar como deve ser tratado. Misericórdia é tratar melhor do que deve ser tratado. O que é misericórdia? Como é que é, irmão? O que é misericórdia? E o que é justiça? Tratar como deve ser tratado. O reino de Deus está estabelecido sobre dois pilares: justiça e misericórdia. Se você ver na oração do livro de Daniel, capítulo 9, ele diz que Deus é justo e misericordioso. Se você abrir a Bíblia em Salmo 85, ali versículo 14, você vai ver isso. Se você abrir no Salmo 89, você também vai ver que Deus é justo e misericordioso. O reino de Deus está estabelecido sobre quantos pilares? Quais são os pilares? E o que é justiça? E o que é misericórdia? Lúcifer, lá no céu, ele disse que a justiça e a misericórdia não se combinam e que a lei de Deus precisava de uma reforma. Será que Lúcifer tinha razão? Olha, irmãos, a gente sabe que ele não tinha razão, mas o argumento era tão bom, mas tão bom, que a terça parte de anjos do céu foram levados, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4. E o argumento era mais ou menos o seguinte: que se Deus usar de justiça, ele se esquece da misericórdia. Se ele usar de... Foi por isso que ele fez com que Adão caísse. E agora, quando ele fez com que Adão e Eva caíssem, ele colocou um ponto de interrogação na mente de todas as criaturas racionais do universo, afirmando que a justiça e a misericórdia não se combinam, que a lei de Deus necessitava de uma reforma. O que é que Adão e Eva merecia pela justiça depois de ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? A morte. Porque a justiça é tratar como se deve ser tratado. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. Verso 20 diz que essa o pecado é a morte. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 diz assim que de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não, porque no dia que dela comer, que certamente o salário do pecado é o quê? O que Adão e Eva merecia pela justiça? A morte. Mas se Deus usasse de justiça com Adão e Eva, ele ia se esquecer do quê? Por que ele ia se esquecer? Da misericórdia. A misericórdia pediu o quê para Adão e Eva? Perdão. Como é que Deus agora vai matar Adão e Eva e ao mesmo tempo ele vai dar o perdão? Se ele usa de justiça matando Adão e Eva, ele não tem como usar de misericórdia. E se Deus então resolve perdoar Adão e Eva, ele ia usar do quê? De misericórdia. Mas esquecer do quê? Percebe a perspicácia do argumento de Satanás? E Deus agora tinha um problema para ser resolvido. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição. Conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4. Então convido todos vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de João. Nós vamos examinar João capítulo 8. É a passagem escolhida essa manhã para nós estudarmos a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 1. João 8, verso 1. Está escrito, João capítulo 8, verso 1.
Mas Jesus foi para o monte. Jesus costumava fazer no Monte das Oliveiras? Orar. Primeira pergunta que eu vou fazer aqui aos irmãos: como anda a sua vida de oração? Tem pessoas que ela passa assim, ó, a oração. De manhã acorda, tem que ir trabalhar, então acorda bem pertinho ali, né? Porque a gente quer aproveitar ao máximo, né? A maciez, né, do colchãozinho, do edredom. E aí então a gente coloca bem próximo para sair. Aí levanta desesperado e pega a roupa aqui, vai, joga e pega pãozinho, enfia na boca e aquele negócio. Aí lembra que tem que orar na porta, ele está saindo, ela tinha colocado o pé para fora já. Aí ele volta e faz uma oração: Senhor, abençoe meu dia, em nome de Jesus, amém. Ah, e o pãozinho que eu comi também. Só aí, vamos exagerar que ele fez 10 segundos de oração. Aí ele sai para trabalhar. Chega lá no serviço, patrão muito bravo, já tira a paciência, né, da gente, mas estamos ali na labuta. Chega na hora do almoço, é aquele alívio. E aí a gente vai comer, né? Aí põe aquela, né? Aquele pratinho, né? Um ovo frito que parece um sol, né? Ali em cima. E aí lembra que ele tem que agradecer a Deus. Aí ele vai fazer oração: Senhor, abençoe essa comidona aqui, em nome de Jesus, amém. Mas vamos exagerar, seja uns 10 segundos de oração. E se for no refeitório ali, tiver muita gente, ele dá uma fingidinha, né? Ele fica tirando o cisco do olho. E é o momento dele tirar o cisco do olho, é o momento do tempo dele da oração. 20 segundos de oração. Aí, trabalha o restante do dia, com sono miserável, porque ele comeu um pouquinho, né? Então a comida não vira algo no estômago, a comida não começa a dar nele uma soneira miserável, então ele fica ali, trabalhando. Termina o dia, volta do trabalho, chega em casa, ele não comeu direito. Então ele precisa comer. E aí coloca um prato, parece mais uma montanha, né? E ele lembra para agradecer a Deus. Agora ele está num ambiente que ele pode orar. E agora ele vai orar: Senhor Jesus, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pela sua misericórdia. E ele exagerou, hein? 15 segundos de oração. Já deu quanto? 35. Que coisa tremenda, né? Aí ele vai assistir um jornalzinho, uma novelinha, filminho, família. Ele vê já 10, 11 da noite, dormir. Tem muitos que nem banho toma. Ah, miséria, né? Tá cansado, né? Mas ele fala: não, o crente precisa ter uma vida espiritual, vou estudar a lição de escola sabatina. E aí ele pega ali, e ele acabou de comer bem pouquinho, né? Tá tudo fermentando ali, e ele agora começa a estudar a lição de escola sabatina. Isso quem estuda, né? Aí ele termina com mais uns 15 minutos de oração. Por quê? Porque ele está com uma soneira miserável e não está aguentando. E ele fala: acho que eu vou conversar com o pastor, porque eu não sei o que acontece. Toda vez que eu pego a Bíblia, dá um sono. Terminou o dia, não deu nem um minuto de oração. Mas vamos exagerar que ele tenha feito 10 minutos de oração no dia. Como é que esse crente vai passar um tempo de angústia qual nunca houve? Com 10 minutos de oração diária. Jesus ele disse assim, ó, em João capítulo, ou é 15 verso 13 ou 13 verso 15? É 13 verso 15. Ele diz assim, ó: assim como eu fiz, façais vós também. Nós precisamos ter uma vida de oração. Está escrito que oração é o respirar da alma.
Respirar da alma. Tem gente que está matando a sua alma asfixiada. E vai colher as consequências. Versículo 2. De manhã cedo apareceu de novo no templo. Perguntas, meus queridos. Jesus chegava atrasado na igreja, sim ou não? Não. Quem já chegou atrasado na igreja, levanta a mão aí. Ué, por que será? Quem está desempregado aí? Levanta a mão. Você, Jó, você quer emprego? Vocês três aí. Fala para os três aí. Vocês querem emprego, sim ou não? Sim. Quanto você quer ganhar, senhorita? Sei lá. Não sabe nem que dava valor? Vamos pagar 50 centavos para ela, né? 8 horas de serviço, 50 centavos no final do dia. Tá? Quanto você deseja ganhar, ué? Um salário, tá bom. Tá satisfeito com o salário? Isso você quer crente, né? Gosta do sofrimento, mas tá aí. E você, quer ganhar quanto? 3 salários. Vai para 1866, né? E você, querida? Quer ganhar quanto? Quanto você quer ganhar? Querido. R$1.000. Isso aí. Tá mais, né? Espertinho nele, né? Eu vou pagar para vocês. Isso aqui é um exemplo, viu? Não vai querer voar aqui em cima de mim, não, viu? Se contenham aí. Eu vou pagar para vocês, já que vocês pediram isso, eu vou pagar para vocês R$5.000, tá bom? Sim ou não? Só que é o seguinte, vocês vão ter que entrar 3 horas da manhã. Vai largar ou vai pegar o serviço? O que vocês acham? Vamos pegar, ué. Agora eu pergunto, se eles tiverem que entrar 3 da manhã, ganhando R$5.000 por mês, vão chegar atrasado? E se o patrão na entrevista falar assim, se chegar atrasado eu mando embora, não tem, é justa causa, você vai ter que assinar aqui um termo, que se chegou atrasado você vai mandar ele embora. Chega atrasado, miserável? Chega ou não chega? Não, irmãos. 3 horas da manhã tá lá ele na porta, com frio miserável, mas ele tá lá, ele não perde o serviço. Mas a causa de Deus, a gente chega atrasado. Chega ou não chega? Ah, crente miserável. Meus irmãos, a causa de Deus é digna de nossa santidade, de nossa competência, dos nossos talentos, de forma mais exemplar possível. Essas coisas no mundo passam. 5, 10, 15 mil, 50 mil reais por mês, passa. Vai passar. Teve um cantor aí um tempo atrás, aí, acho que Leonardo, sei lá. O camarada tinha muito dinheiro, pegou o câncer e morreu, velho. O que ele fez com o dinheiro dele? Nada, o dinheiro dele não resolveu para nada. Irmãos, não coloquemos a causa de Deus de lado. Jesus chegou cedo na igreja e diz a Bíblia aí que ele começou a interagir com as pessoas, ele começou a ensinar a Bíblia para as pessoas. E quando ele estava ministrando ali a igreja, chegou um pessoal ali. Versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em o quê? Adultério. Puseram-na em pé no... Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes tu? Bem, os escribas e fariseus eram os líderes da igreja naquele período. E eles não gostavam muito de Jesus. Eles temiam pela sua influência. E Jesus estava, por meio dos milagres, por meio das explicações da Bíblia, estava ganhando grande influência. E eles se sentiram incomodados e começaram então a fazer armadilhas para Jesus Cristo. Então eles remuneraram uma mulher para se deitar com um homem. E quando ela estava se deitando com este homem que era casado, eles deram o flagrante, e ela também era casada. E quando eles deram o flagrante, permitiram que o homem fosse embora, porque era algo combinado, e eles começaram a arrastar essa mulher até a presença de Jesus. E fizeram essa pergunta: mestre, na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres fossem apedrejadas. E eu pergunto para vocês, o que essa mulher merecia pela justiça? O que ela merecia pela justiça? A morte. Porque o salário do pecado é? Porque a justiça é o que mesmo?
capítulo 20, versículo 10, só tem uma diferença, uma nuance. Os dois deveriam ser apedrejados. Eles só estavam levando a mulher, mas ela tinha que ser apedrejada sim. E agora Jesus tinha que dizer o quê? Por essa pergunta. Essa mulher tem que ser apedrejada, sim ou não? Sim. Pela justiça, sim. Só que o reino de Deus é só justiça, sim ou não? Não. O reino de Deus também é o quê? E agora? Jesus está numa situação difícil. Porque se ele diz que essa mulher não tem que ser apedrejada, ele se esquece da justiça e ia estar prejudicada agora. E se ele dissesse que ela tinha que ser apedrejada, eles iam entregar eles aos romanos, porque só os romanos tinham o direito de condenar uma pessoa, e rapidinho ia arrumar a condenação para Cristo Jesus. Então Jesus Cristo agora estava numa situação difícil. E diz a Bíblia que Jesus abaixou e começou a escrever no chão. E o livro Desejar de Todas as Nações diz o que ele escrevia no chão. O que ele escrevia no chão? Os pecados das pessoas que estavam ali acusando. E como eles insistiram na pergunta, chega ali no 7 que Jesus se diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E diz o versículo 8 que ele se inclinou novamente e voltou a escrever. Então as pessoas que estavam ali acusando começaram a ler as suas vidas escritas ali naquela areia. Começaram a ler os pecados que elas cometiam. E pelas frases que Jesus acabava de dizer, eles então começaram a se retirar. Versículo 9. Quando ouviram isso, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só quem? Quem ficou? Jesus e a mulher no meio onde estava. Cadê os escribas e fariseus? Cadê os escribas e fariseus, irmãos? Foram embora. Cadê os sacerdotes ali que estavam ali, acusando aquela mulher? Cadê esses homens? Foram embora. E a pergunta que eu faço aqui para vocês essa manhã: por que é que eles foram embora? Tinham pecados? Não, ué. A mulher tinha pecado? Sim ou não? E a mulher foi embora? Não. Vou dizer para vocês: a causa desses homens terem ido embora é que eles tinham pecados. Deu para entender? Já dizia a mamãe: por fora bela viola, né? Mas por dentro é pão bolorento. Jesus disse a respeito desses homens em Mateus 23 que eles se preocupavam com o exterior do copo e do prato, enquanto o interior estava cheio de rapina. Jesus chamou esses homens de sepulcros caiados. Ou seja, os homens faziam lá o sepulcro e por fora passava um calzinho para ficar branquinho, né? E ficava aquela coisa por fora branquinha, bonitinha, mas por dentro está cheio de corpos de mortos. Será que eu não estou falando para alguém aqui que mantém uma vida dúbia? É fácil, irmãos, colocar um terno e gravata, a Bíblia debaixo do braço, posar de santo daqui da frente. É fácil. É fácil esconder das pessoas aqui do irmão, do ancião, que não pode estar vendo, viu? É Júnior, né? Falei para ele: Juninho não é, porque o homem é grande. Ele falou: não, tem um Juninho por aí. Os irmãos, muitas vezes, estão preocupados com o que você está pensando neles, velho. Aí, eles vêm bem bonitão, senta aqui na igreja, né? E olha, eu estou aqui, velho. Há muitos casaizinhos de jovens que vêm na igreja desenvolver um trabalho tremendo, e chega aqui cantando coral, é uma bênção, velho. Eles cantam bonito. Mas no relacionamento deles, no namoro deles, eles estão lá tendo namoros alcopadelas e relação sexual fora do casamento. Ah, tantos homens aqui que conseguem pregar bonito, viu? Prega bonito. E canta bonito também. Mas a esposa dele lá trata mal dentro de casa. É ignorante com ela.
A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 5, que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Já pararam para pensar nisso? Quem é mais miserável? Tua esposa ou a igreja? Ah, irmão, a igreja bem mais. Mas Jesus Cristo demonstrou um amor puro por ela, a ponto de morrer quando ela era miserável, desgraçada, pobre, cega e nua. Cadê os maridos que amam suas esposas? Mas aqui na igreja, eles são doces, velho. São doces. Chega as irmãs na igreja aqui, com licença, irmã. Obrigado. Tudo bem, irmã, querida. E fica, com a mão ali, né? Irmã, querida. Docinho. Não tem problema, senta aqui. Com a esposa, assim. Mas não, com as irmãs na igreja, tudo. Ele é um doce. Será que eu não estou falando para algum irmão aqui que está preocupado com o que os outros estão pensando e não está preocupado com o que Cristo está pensando dele? Meus queridos irmãos, parecer crente não vai levar ninguém para o céu. Parecer crente não vai levar ninguém para o céu. Nós só seremos levados para o céu se nossa vida estiver de acordo com a palavra de Deus naquilo que nós conhecemos. E agora eu convido a toda a igreja aqui, mas cada um individualmente. Se Cristo viesse hoje, Ele levaria você? Será que se Cristo abrisse o livro da vida do Cordeiro, Ele leria que você está aprovado? Versículo 10. Jesus endireitou-se e disse: onde é que estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Ele disse: todavia eu não te condeno. Vá e não peques mais. Amados irmãos, em quantos pilares estão estabelecido o governo de Deus? Quais são esses pilares? E Jesus Cristo tinha que demonstrar que a justiça e a misericórdia eram harmônicas. Jesus Cristo conseguiu provar que a justiça e a misericórdia eram harmônicas, sim ou não? Sim. Irmãos, Jesus Cristo usou de misericórdia? Sim ou não? Sim. Como é que você sabe que Jesus Cristo usou de misericórdia? Ele perdoou a mulher e não condenou ela, ele usou de misericórdia. Vou dizer uma coisa para vocês: não importa qual tenha sido, não importa se você já assassinou alguém, se você estuprou, roubou, se você foi pedófila, não importa aqui se você tem roubado ao Senhor nos dias das ofertas, se você é fofoqueiro, não importa. Não importa, jovem, se você se relacionou sexualmente antes do casamento, ou se seu namoro tem sido as apalpadelas, não importa. Neste momento não importa. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo essa manhã está dizendo para você, por meio dessa história, que se Ele perdoou aquela mulher, Ele quer perdoar você também. Amém. Se você, neste momento agora, mentalizar os seus pecados e falar: Senhor, eu quero ter uma ressurreição espiritual, Jesus Cristo vai te levantar. Amém. Jesus Cristo, irmãos, está esperando que você se arrependa e se converta. Em Atos capítulo 3, versículo 19 está escrito: arrependamos e nos convertamos para que os nossos pecados sejam cancelados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Os tempos de refrigério não virá se você não se arrepender do seu pecado que você tem cometido. Você sabe qual é o seu pecado, você sabe o que te separa de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz que os nossos pecados causam separação entre nós e nosso Deus. E se você se mantiver separado com Cristo Jesus, quando Ele vier buscar, Ele vem buscar aquelas árvores que produziram frutos. Não é o momento da gente confessar os nossos pecados e pedir perdão para Deus, sim ou não? Sim. Então, antes que alguém tenha um infarto aqui, né, e caia duro, eu vou dar um minutinho para vocês aí, 30 segundos, que é mais aí que a gente já estourou o tempo. 30 segundos para você confessar os seus pecados. Eu sei que 30 segundos é muito pouco, né? Mas vocês fazem o restante em casa. Mas já garante o prêmio aí, Senhor Jesus. Quando chegar em casa, ainda vou confessar mais, viu, Senhor Jesus? 30 segundos aí para a gente estar orando.
Amém. Queridos, é só a justiça que se cumpre no reino de Deus, sim ou não? Quer dizer, é só a misericórdia que se cumpre no reino de Deus, sim ou não? Não. Tem muita gente que fala, Deus é muito bom para deixar eu perder. Meus irmãos, convido vocês a darem uma olhadinha na história de Gênesis, ali capítulo 6 até o capítulo 9. Dá uma olhada ali na história de Sodoma e Gomorra. Dá uma olhada na história do povo de Israel. Dá uma olhada na profecia das 70 semanas. Dá uma olhada e nós vamos descobrir que Deus não é só misericordioso, Ele também é justo. Agora é o seguinte, o que é que a justiça pedia para aquela mulher ali naquele momento? O que a justiça pedia? Jesus cumpriu a justiça, ué? E agora, hein? Ficaram meio com medo, né? Mas se Jesus não cumprir a justiça, eles demonstraram que o argumento de Satanás fazia sentido, que a justiça e a misericórdia não se combinam. Jesus cumpriu a justiça. Sabe como? Ele disse, essa mulher não presta, que nem o pessoal lá da igreja do Jardim Mantiqueira. Mas eu vou sofrer a condenação no lugar dela. Jesus cumpriu a justiça quando Ele desceu do céu e veio viver nesse mundo miserável, desgraçado, cheio de coisa terrível. Eu não sei se vocês viram há um pouco tempo atrás aí lá nos Estados Unidos, eles buscando aprovar a lei em prol da pedofilia. Pois é. E espera, viu, que nós vamos chegar em pé de igualdade com Sodoma e Gomorra. Nós estamos no tempo do fim. E Jesus Cristo sabia de tudo isso, irmãos. Mesmo assim Ele veio aqui. Amém. Jesus cumpriu a justiça quando Ele, com 2 anos de idade, foi perseguido por Herodes e teve que morar numa terra na qual eles nem a língua conheciam e teve que passar por muitas dificuldades lá. Jesus cumpriu a justiça quando Ele subiu para Jerusalém, para Israel, e Ele teve que habitar em Nazaré, um lugar que tinha as pessoas mais mal educadas daquela época. Jesus cumpriu a justiça quando Ele foi submisso aos seus pais. Jesus cumpriu a justiça quando seus irmãos o apurrinhavam, porque Ele seguia o caminho de Deus, porque Ele seguia em obediência à palavra de Deus. Jesus cumpriu a justiça quando os sacerdotes faziam a cabeça de José e Maria para prejudicar Jesus e apertar Jesus ali. Ele sofria a todo instante, a todo momento. Jesus cumpriu a justiça quando Ele passava pelas ruas de Nazaré e via aquelas pessoas caídas ali por causa do vício, da miséria. Jesus cumpriu a justiça quando Ele, com 30 anos, foi ao Jordão para ser batizado por João Batista. Jesus cumpriu a justiça quando Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Quem é que está fazendo jejum aqui direto? Olha, irmã, glória a Deus, irmã. Mas a senhora é uma exceção. Você vai ver que de toda a igreja, irmã, a senhora vai fazer parte de uma minoria muito tremenda. Agora, Jesus Cristo, irmã, fez um jejumzão de 40 dias e 40 noites. A senhora já fez um desse, irmã? Esse aí não, né, irmã? Irmãos, Jesus Cristo estava numa situação complicada. E a tentação foi tão forte, irmãos, porque a célula dele, nesse período agora, as células começam a se alimentar de si mesmas. Tá? As células, elas vão se alimentam primeiro da gordura, da energia que você mandou, que você acumulou. Depois, quando acaba, elas vão se alimentando de si mesmas. Da própria carne ali, a pessoa vai emagrecendo. Jesus estava mal, precisando comer. E o diabo chegou e apresentou a primeira tentação. Qual foi a primeira tentação? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus Cristo tinha poder para transformar aquelas pedras em pães, sim ou não? Sim. Mas se Ele usasse o seu poder em prol de si mesmo, teria pecado e já não valeria mais o reino dos céus para nós. Aí ele estava pensando na igreja de Mantiqueira e ele decidiu cumprir a justiça. Ele estava pensando em você. Jesus cumpriu a justiça quando Ele andou ali com aqueles discípulos que ficavam brigando para querer saber quem é maior, quem é melhor, quem é mais santo, quem é mais consagrado que o outro.
Jesus cumpriu a justiça quando ele teve que viver com aqueles homens miseráveis. Jesus cumpriu a justiça quando os dele o abandonou na hora mais difícil, na hora que ele mais precisava de oração, o povo estava dormindo. Jesus cumpriu a justiça quando ele foi na presença de Anás e Caifás, recebeu bofetadas na cara, cusparadas na cara. Experimenta você cuspir na cara de um homem para você ver o que vai acontecer. Se o cuspe não volta dentro da sua boca, e é capaz de você perder os dentes, e se não perder a vida. Jesus Cristo cumpriu a justiça quando os homens colocaram um saco na cabeça dele e dava socos e dizia: profetiza quem foi que te bateu. Sabe por que Jesus Cristo estava apanhando? Por causa dos meus e dos seus pecados. Por causa da minha intemperança, do meu jeito agressivo. Ai, eu sou assim mesmo. Jesus Cristo, irmãos, cumpriu a justiça quando os homens amarraram ele numa pilastra e deram chicotadas lá, 39 chicotadas. Os chicotes eram feitos, irmãos, com tiras de couro, e na ponta eles colocavam ossos e ferro, para ele poder enganchar na pele e eles puxarem e rasgar a pele, porque ele estava com 39 rasgos nas costas. Ele estava cumprindo a justiça no teu lugar e no meu lugar, por causa dos nossos pecados e por causa do lugar dessa mulher aqui. Jesus cumpriu a justiça quando ele sentiu sede ali na cruz do Calvário e os homens deram-lhe vinagre. Jesus cumpriu a justiça quando os homens tiraram as suas vestimentas e deixaram ele nu perante a multidão. Jesus cumpriu a justiça quando os homens deitaram suas costas feridas na cruz e estenderam suas mãos e traspassaram com cravos cruéis as suas mãos, os nervos principais, e ele sofreu as lancinantes dores, as mais lancinantes dores que o ser humano pode sentir. Só que diz o Espírito de profecia que a dor mais profunda que Jesus Cristo sentia era a dor psicológica causada pela separação entre ele e o Pai. Sabe por que Jesus Cristo não estava sentindo a presença do Pai? Por causa dos meus pecados, por causa das minhas iniquidades, por causa das tuas iniquidades. Jesus Cristo estava sofrendo a justiça no meu e no teu lugar. Foi assim que ele pagou a justiça no lugar daquela mulher. E eu quero dizer que ele pagou a justiça no meu e no teu lugar. Amém. Jesus Cristo agora, irmãos, estava pendurado na cruz do Calvário, sangrando, cheio de moscas no seu corpo, sofrendo com fome, sofrendo, ó Deus, de pressão baixa, porque ele perdeu muito sangue. E ele estava ali, irmãos, e ainda teve tempo de perdoar o ladrão. Olha que coisa tremenda. Jesus Cristo, irmãos, o maior prazer da vida dele é perdoar pecadores. Só que diz a Bíblia que se os pecadores não se arrependem, não confessam para Cristo Jesus, não abrem o coração para que ele faça uma mudança de vida, eles não terão essa salvação. Jesus Cristo ergueu os olhos para o céu e disse: está consumado. E aí então ele inclinou a sua cabeça no peito, e caíram com a cabeça de Jesus Cristo as colunas do reino de Satanás. Ele estabeleceu o reino da graça, e hoje você é convidado para a salvação. Agora, irmãos, vou fazer uma pergunta aqui para você. Será que você não está desprezando essa salvação? Será que você não está brincando de ser crente? Meus queridos irmãos, eu quero dizer que aqueles que estão brincando de esconder o pecado, que estão só buscando ter uma vida de aparência na frente das pessoas, infelizmente eles vão perder a vida eterna. Mas se você aqui essa manhã ouviu a voz de Deus, entende que Jesus Cristo está falando com você por meio do seu servo, eu digo para você: abre o teu coração para Jesus, e você vai ver, irmãos, a diferença que vai ser a sua vida. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Nós vamos cantar um hino especial agora. E ao cantarmos esse hino, eu peço que você faça uma confissão maior, que você medite na letra do hino, porque ela vai falar da sua vida e da minha vida. E que você tome a decisão de estar nessa semana de oração, permitindo que Deus ressuscite você espiritualmente. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.